1 Pedro capítulo 4. Versículo 12, 4:12, 1 Pedro 4:12. Eu achei isso uma promessa que hoje tinha um chiste novo para contar a uma hermana, porque tenho um chiste que já está viejazo e já lo he contado no seminário na igreja aqui e em outra. Então, quando empiezo, aí já é sempre um grupo que já sabe o que vou falar e começa a reírse antes, pero nadie entende. E tenho que cambiá-lo. E me apareceu novo esta semana, pero não encaja com o tema acá, com o que quero falar, assim que vamos deixar em suspenso e em algum momento falaremos dele. Pero 4:12 de 1 Pedro nos diz o seguinte: Amados, disse Pedro escrevendo a esta comunidade, não os sorprendais del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como se alguma coisa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Ele é blasfemado, pero por vosotros é glorificado. Assim que ninguno de vosotros padezca como homicida, ou ladrão, ou malhechor, ou por entremeter-se em lo ajeno. Pero se alguno padece como cristiano, não se avergüence, sino glorifique a Deus por ello, porque é tempo de que o juízo comece por la casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim de aqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo com dificuldade se salva, em donde aparecerá o impío e o pecador? De modo que os que padecem segundo a voluntade de Deus, encomendem suas almas ao fiel Criador e hagam el bien. Que linda palavra del apóstolo Pedro escrevendo a los sin patria. Já estivemos trabalhando em algum momento na primeira carta de Pedro, aqui na igreja, e hablamos algo de seu contexto. Pedro está escrevendo, possivelmente, um cachito antes de uma grande persecução que vendria, de 2 anos infernales sobre a vida da igreja, ou quizás já em meio ou depois desta persecução. O hecho é que foram 2 anos de dureza para os hermanos. Não que se terminou aí, ou não que hubiese empezado aí. Nós vemos em Hechos de los Apóstoles, aqui no capítulo 7 e 8, quando empieza a persecução feroz hacia los cristianos, con el apedreamiento de Esteban. De allí se dispersa de Jerusalén los cristianos que habían tenido un orden, y es interesante en la configuración del texto bíblico de los capítulos y versículos, quizás una coincidencia, nada más que eso, não, porque o texto não tinha essa divisão de capítulos, de versículos, então não podemos espiritualizar este tema, pero temos no capítulo 1, versículo 8 de Hechos, uma ordem, uma promessa e uma ordem de que a gente receberia poder, não para saltar na igreja, não? A gente confundiu todo e pensa que o poder é para saltar na igreja, para cair e para não sei o quê. E Cristo disse, não, vão receber poder para ser testigos, para dar testemunho sobre mim, em todas partes, em todas partes. Não é para ser ruído, aunque se pode, pero não é a finalidade do poder e não é a evidência do poder. Pode ser evidência de loucura, pode ser, não quero dizer que é, pero há indícios fortes de que em alguns contextos sim, já está chegando a este nível. E a finalidade não era essa, a finalidade era receber poder para ser testigo.
E ser testigo involucra o martírio, e principalmente naquele contexto. E não necessariamente o martírio, mas sim involucrava também o martírio. Ser condenado à morte por causa do evangelho. Pero estes seriam revestidos de poder. E justamente porque era uma missão dada desde o alto, é decir, era algo para humanos realizarem, pero não em seu poder, não em sua capacidade, porque sobrepassa a capacidade humana. A predicação do evangelho sobrepassa a capacidade humana. Sobrepassa todo e qualquer poder humano. É por isso que acá estou eu, e não Bill Gates predicando, porque poder e capacidade de comunicação tem muito mais. Pero a predicação do evangelho é algo de Deus, dado por Deus, capacitado por Deus. E é por isso que o instrumento do Senhor na terra não é a ONU, é a igreja. Porque a ONU está cheia de fortaleza humana, ou qualquer outra organização, instituição humana, está cheia de poder humano. E Deus decidiu que sua obra seria hecha no poder de Ele, de Deus, de Jesucristo, mediante a ação direta do Espírito Santo. E é por isso que estamos nós acá, uma quantidade de gente débiles, hablando de la coisa mais poderosa de la faz de la tierra, que é o Evangelho. Adorando al mais poderoso jamás existido em outra época, porque ele não tem nem começo nem fim. Deus. Quem somos nós para fazer isso? Nadie. Pero Deus nos eligiu para isso. Porque esta é uma obra que sobrepassa as possibilidades e capacidades humanas. Então, Hechos 1:8 tem que ver com isto. Ustedes vão receber poder e ustedes me vão ser testigos. E para lo que eu les chamei para que sejam testigos, necessitam poder de hecho. Necessitam mais que a capacidade humana. Porque humanamente Pablo la tinha sobrando também. Pero tinha que ser revestido de poder. 1:8. E a igreja em Jerusalém cresce bastante, e queda linda, e há uma conversão de quase 5.000, depois uma conversão de quase 3.000, e a igreja que era um grupo de 12, 15, 20, 30, 40, 50, passa a 8.000 assim, de la noite ao dia. E aí há que discipular, e aí há que ensinar, e aí há que sanar as necessidades físicas de toda a gente, e por isso surge o problema de Hechos capítulo 6. As viúvas do grupo de judíos que se havia helenizado, que havia salido de Jerusalém, absorvido a cultura grega, por isso eram os helênicos, helenizados, ou os helenistas, haviam absorvido a cultura grega. Estas mulheres agora vuelven a Jerusalém e se encontram com os judíos puros. Aqueles que se preservaram no judaísmo, sem nenhuma influência do mundo grego, filosófico, o filosófico grego. E empieza uma disputa de las viudas de los judíos puros, pura cepa, e aqueles judíos que haviam abandonado sua cultura pura e se haviam mesclado com esta cultura de outros pueblos, de los paganos, que assim estava dividida em dois, se era pagano ou judío, um de los dois. E empieza a disputa, os apóstolos dizem, mira, elijan entre ustedes a personas, homens com capacidade, com Espírito Santo, de bom testemunho, para que puedan auxiliar neste trabalho, porque nós nos dedicaremos à oração e à predicação da palavra, e aí nascem o que nós vamos chamando agora de diáconos. Que era para cuidar desta necessidade apremiante física que surgia no seno da igreja, e assim o tema tinha que ver com a distribuição de alimentos com as hermanas, as viúdas helenistas. E Hechos empieza, capítulo 6, pero esto nos habla del crecimiento de la iglesia, porque donde hay 5, 6, 15, 20, esto se arregla mirando desde acá y decir, hermano, oh, mira, estamos haciendo eso, pero donde já hay 5.000, 8.000, 9.000 é mais complicado. E estava todo lindo. Los hermanos tenía Pedro, tenía Santiago, los hermanos, la predicación hermosa, Pedro, con toda su dureza, pero hermosa, era verdadera. Los hermanos habían visto Ananías y Zafira que intentaron mentir al Espíritu Santo, y los hermanos hablaron, esta cosa es seria, não é de broma, estão falando em sério aqui, que lindo é estar acá, está como aqueles que tuvieron achar na transfiguração e disseram, Senhor, acá é hermoso para que estemos. Estão em uma montanha,
Há uma transfiguração, aparece um grande servo do Senhor de um lado, outro grande servo do Senhor do outro lado, e Jesucristo está aqui, e o Padre habla com o Hijo, e os discípulos dizem, ¿qué mais queremos? Se bajamos, a coisa já está feia. Há leprosos, há gente com hambre, há viúvas necessitando, e nós acá com esta visão de glória, ¿qué haremos allá abaixo? Senhor, a questão é a seguinte, vamos fazer uma tenda, nós nos quedamos al relento, não importa, pero acomodamos bem a Elias, acomodamos bem a Moisés, e te acomodamos bem acá com umas carpas bem hechas, e nos quedamos acá, e Cristo lhe disse, não, temos que bajar, há gente necessitando achar abaixo. Capítulo 7, chega o apedreamento de Esteban, e Pablo está aqui, não? Como um bom fariseu, está aqui, mirando todo, dizendo, é isso mesmo, dá-lhe pedra, mete-lhe pedra, exterminem isso. Já há um pacto entre líderes religiosos, fariseus, dizendo, não vamos a comer hasta que se termine com este, a gente del camino, que não eram chamados nem discípulos neste momento, nem cristianos, não eram chamados a gente del camino. A gente del camino, se diz que achar em Antioquia, por primeira vez, foram chamados cristianos, pequenos cristos. Capítulo 7. Allí se dice que la gente dispersó. En el 8:1, los hermanos dispersaron. Y ahí fueron para un lugar y para otro. Era el orden del capítulo 1, versículo 8. Ahora en el 8, versículo 1, y digo, es una coincidencia porque esto no estaba organizado de esta manera, pero en el 8:1 es que la gente va a salir, se va a esparcir, va a atender al mandato de Deus, dizendo, ustedes van a recibir poder, pero não é para acumular aqui, para estar aqui, aunque esto é importante, pero van a salir. E eles salem. Tempo depois está Pedro escrevendo a alguns hermanos que estavam na dispersão. Salieron apenas, nadie na persecução, empiezan a empaquetar coisas, empiezan a organizar coisas, a separar a roupa. ¿Para onde vamos? Inverno, verano, ou é solo verano? É um clima tropical ou não? Para ver a roupa que llevo, uma roupa mais livianita, uma roupa mais pesada, ou mexer. Não há tempo para isso. É persecução. Está bajo la urgencia de la muerte. Entonces se sale como puede, como esta imagen que veíamos en Afganistán, del niño siendo pasado por encima de una reja de alambre, una cosa horrible, que gracias a Dios se reencontró después con los padres de tiempo. Pero este es persecución. No está para programar el viaje. Voy a hacer un trabajito más porque necesito unos pesitos más para poder salir. No da. E os hermanos salieron, e agora estão esparcidos. E Pedro escreve para estes hermanos, porque eles estão fora de sua pátria. Fora de sua pátria. Jerusalém. Estão alejados de todo o que les é comum. A carniceria de la esquina, onde não havia chancho, por supuesto, estamos falando de judíos. ¿No? El supermercado onde iba sempre. El pescado fresco que Pedro dejó, pero la empresa siguió. Era una empresa, era un empresario. Pedro dejó, los hermanos dejaron, pero la empresa siguió. Había pescado fresco, filé de corvina, había todo eso. Y los hermanos no pueden ir allá más a comprar. Eso es algo raro para ellos ahora. Pero no solamente eso, ellos son unos bichos de otro planeta en el lugar donde están. Porque não é que deixou aqui e acá foram recebidos com abraços, dizendo, hermanos, que bueno, hoje vamos fazer um assado porque ustedes vinieron, porque estão acá, vamos sentar, comer juntos, ver esta experiência destes loucos que estão achando em Jerusalém, passando re mal. Não, vengan a contar-nos para que edifiquemos. Não, a gente los está mirando e querendo que eles mueram todos. Todos. Estão sem pátria e o lugar onde estão não são bem-vindos. Não são bem-vindos. E aí Pedro escreve. Versículo 1 del capítulo 1 dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Elegidos para, siempre pongan atención en esta expresión en la Biblia, los peros y los para. Pero hace el contraste, como veíamos acá, ¿no? Antes éramos eso, pero el antes y el después. Y el para
nos lleva a una finalidad. Nos conduce, pero qué? Éramos eso, pero qué? ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció? ¿Y para qué pasó? ¿Por qué aconteció? Entonces el para nos conduce a una finalidad. El para nos lleva a algún lugar, o nos apunta a algún lugar. Nem sempre vamos, pero nos apunta a algún lugar. Por eso son expresiones muy importantes, aunque traducidas, pero muy importantes para observar. Entonces, esta gente que está dispersa en varios lugares, que no es bienvenida donde está, que es expatriada porque no está en su patria terrenal, esta gente fue elegida según la presciencia del Padre. Presciencia es una palabra bien mal traducida, pero presciencia del Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para obedecer. Foram chamados para obedecer. Para obedecer. Bien, agora vamos achar o capítulo 4. Sin pátria, sin ser bem-vindos, todo raro para estes, porque estão em um contexto estranho, raro, pero elegidos segundo a soberania del Senhor, segundo o propósito eterno de Deus, para obedecer. E agora entramos no versículo 12. Amados, mira Pedro, amados, não os surpreendais de que? Del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Já estão bajo persecução. Salieron bajo persecução e estão bajo persecução. Agora estou no capítulo 4, versículo 12. Tá? Não os surpreendais del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como se alguma coisa extraña acontecesse. Hemos visto bastante agora alguns pastores sendo censurados em los medios de comunicação, em YouTube, em não sei onde, em todas partes. Censurados porque falaram verdades. Não? Há pastores bem pesados falando várias coisas aí, pero também alguns que foram censurados porque falaram verdades. Então, o vídeo foi sacado, o mensagem que estava aqui na plataforma foi sacada, porque era um conteúdo que incitava ao ódio. Não? E era só porque estava falando uma verdade hasta científica. Hasta científica, verdade. E foi sacada. E a vezes nós miramos e decimos, não, pero isto não pode ser, não pode acontecer, isto é uma loucura, como vão a sacar? Porque o homem está falando verdade. Pero quando nos volvemos a la palavra, temos que dar razão a la palavra e dizer, não, isto tem que passar. Isto tem que acontecer. Não nos podemos surpreender com isso. Porque a palavra já nos disse que isso passa. Não surpreendais por el fuego de prueba que os ha sobrevenido. Temos que considerar, em primeiro lugar, o mundo que vivimos. El que governa o sistema del mundo. E a condição humana neste mundo, hermanos. O mundo que vivimos, a Bíblia diz que está bajo maldição, achar em Gênesis capítulo 3. Maldita será a terra por tu causa. Este é o mundo que vivimos. Todo crente, e hablo de crente porque el não crente não podemos exigir isso, mas todo crente que ignora o mundo em que vive, padece com a dúvida del porquê. ¿Por que vino isso? ¿Por que aconteceu isso? ¿Por que está passando aquilo outro? ¿Por quê? E por quê? E por quê? Então, muitas de las respostas a muitos porquês seriam dadas se os creyentes se dieran cuenta del mundo em que vivimos. É um mundo bajo maldição. Por causa da entrada do pecado, da desobediência, o mundo está bajo maldição. E no mundo bajo maldição acontecem coisas que não queremos que acontecieran. Agora, este mundo bajo maldição tem um sistema, uma organização, tem caminhos próprios. E este sistema é governado por el diablo, por Satanás. Não é que Deus ha perdido el control, pero sí, el propio Cristo dijo que el mundo está inmerso en Satanás. El sistema del mundo es controlado por Satanás, porque es un sistema que se basa en la mentira, en lo general. Es un sistema que se basa en la falsedad.
É um sistema que se basa em la falta de verdade. Porque é um sistema governado por um ser caído e que não há volta atrás, e por seres, no caso seres humanos, que obedecem a este ser caído, porque sua mente não foi iluminada por el Espírito de Deus, por el Evangelho del Senhor. E mientras a mente humana não é iluminada por el Espírito de Deus, por la palavra del Senhor, o ser humano é escravo de Satanás. São seus soldados. E é por isso que Pablo, quando escreve a los Romanos, capítulo 12, diz: não se conformem, não se moldeem por el sistema del mundo, não se deixem moldear por el sistema del mundo, senão sejam transformados por la renovação de vuestra mente. ¿En dónde? En Deus, en su palavra, en su verdade. Este é o mundo em que se vive. Então, um mundo caído, governado por el maligno, e com seres humanos com a mente embotada, sem conhecimento de Deus, até que Deus se revele a ele. O que podemos esperar deste mundo? Que aplaudam os crentes. Que lindo este grupito que se reúne, canta a Deus. É tão bom, é tão bueno, é tão hermoso este grupito. Vamos fazer uma parada. Uma parada para pedir ao governo que apoie a este grupo e que mais e mais gente pueda sumar-se a este grupo. Parece que a vezes é isso o que estamos querendo. Não entendemos que estas coisas não podem passar porque é contra a própria realidade em que vivimos. O evangelho na terra é um corpo estranho que só se encaixa, se enquadra na mente de aqueles que Deus se revela a eles. E a nadie mais. E aqueles a quem Deus não se revelou, este evangelho é um absurdo. A palavra já dijo que Cristo é vergüenza para alguns e é tropiezo para outros. Porque é loucura de verdade. E não se pode esperar, então, mais que prueba, persecução. É como o aceite e a água. Um tem que dominar o outro, porque mesclar-se não vai jamais. Não vai jamais. Então, Pedro, com esta consciência de que caminhou com Cristo, foi ensinado por Cristo, dijo: não os surpreendais del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como se alguma coisa estranha os acontecesse. O que está passando é isso mesmo. É natural, é comum. ¿Tá? Bueno, então, luego, sino gozaos por quanto sois participantes de los padecimentos de Cristo. Então, o que Pedro ensina não é apenas abrir os ojos e dizer: não, este é natural. Aunque duele que não nos guste, pero este é natural porque é uma contracultura dentro de uma cultura dominada por um sistema maligno. Agora Pedro também disse: gozaos, alegraos. ¿Por quê? Porque neste padecimento, ustedes podem estar convencidos de que são participantes de los padecimentos de Cristo. Este é um termômetro. A persecução ao crente, já vamos a ver a qualidade dessa persecução. A persecução ao crente é um termômetro. Nós acá estivemos falando de los 6 Ds, e hablamos como um termômetro para medir a dependência da graça, o desenvolvimento espiritual contínuo, a mayordomia e todo isso como um termômetro. Pero, devido a nosso contexto, não hablamos, por exemplo, de persecução como um termômetro. Um termômetro de que de verdade estamos no serviço ao Senhor. ¿Por quê? Porque o mundo não persigue a si próprio. O mundo, com seu sistema, persigue aquele que é ajeno, aquele que lo confronta, aquele que está na contramano desse sistema mundano. Então, nesta persecução, uno disse: me alegro, pese ao dolor da persecução, porque sou participante de los padecimentos de Cristo. O que quer dizer? Que eu estou no mesmo caminho que Cristo. Por isso, Pedro disse: não é um masoquista. É apenas uma pessoa que diz: no padecimento de Cristo, eu me tenho que gozar quando sou perseguido nestes padecimentos, porque estou no mesmo caminho que Cristo. Para que também, na revelação de sua glória, estamos no 13, os goceis com grande alegria.
Porque si participo con Él en los padecimientos, en la revelación de su gloria, yo me alegraré con Él en esta revelación. ¿Por qué? Porque soy de Él, porque participo con Él. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo. Acá hay otra expresión importante también. Por el nombre de Cristo. ¿Tá? Entonces, hay que clasificar esta prueba, esta persecución a partir de la cual Pedro está hablando, gozaos. Se alegre en ella. ¿Por qué? Porque no es toda prueba, no es toda persecución, no es todo sufrimiento que el creyente puede levantar la voz y decir, gracias Señor, porque me duele, pero yo sé que esto es natural que acontezca aquí, porque te estoy sirviendo y estoy sufriendo por una fidelidad a tus principios. Porque el creyente ni siempre está sufriendo por eso. El creyente a veces sufre por el pecado. El creyente sufre porque salió de la verdad de Dios. El creyente sufre porque tomó decisiones equivocadas, fuera de la palabra. ¿Y quiénes de nosotros no hemos tomado? Que tire la primera piedra, ¿no? Pero ahí viene la consecuencia. No dejamos de ser creyentes por eso. Pero cosechamos la consecuencia de esta mala decisión. Cosechamos la consecuencia de este pecado, cosechamos la consecuencia de este caminar fuera de la revelación del Señor. Sufrimos. Y en este sufrimiento no hay que gozarse, no hay que alegrarse. Pedro no está hablando eso. Pedro no está hablando, se alegren en todo sufrimiento. Ele está hablando, se alegren, se gocen en el sufrimiento por causa de Cristo. Por su fidelidade a Cristo, porque te pediram para rechazar o nome de Cristo e seguiste firme, porque te mostraram 50.000 caminhos, pero Cristo te mostrou apenas um e decidiste ir por el caminho de Cristo. Sufriste por isso, se alegre, gócese en eso, porque Cristo se revelará um dia e en este dia tu fé será honrada. São duas coisas distintas e temos que separar. O creyente é maestro em enquadrar o sofrimento todo no mesmo casillero e não podemos. Temos que reflexionar. Este sofrimento por quê? Porque tomei uma mala decisão. Então, o que hago agora? Busco a graça de Deus para corrigir a mala decisão, para suportar as consequências e para seguir adelante sem tomar outras malas decisões a este respeito. Não é que Deus abandonou, não. Está sofrendo porque te decidiste mal, arreglate. Não. A graça de Deus nos fortalece nisso. Mas não podemos encaixar este sofrimento no casillero del sofrimento por causa de Cristo. Não foi o sofrimento por causa da mala decisão. Foi o sofrimento porque, tendo a revelação, eu, cabeça dura, quise seguir por meu próprio caminho. ¿Qué hago ahora? Hablando la cabeza o la mente, me vuelvo a Cristo y volviéndome a Cristo, entonces le pido perdón y busco su orientación para seguir el camino correcto. Las cosas se arreglarán. Esto pasó con Pedro y esto pasó con tantos. Esto pasó con los dos que vio gente allá y dijo, mira, hay gente allí que no está en nuestro grupo. ¿Querés que nosotros pidamos fuego del cielo para que los consuma? Cristo dijo, no, este no es mi espíritu es otro. No tiene que ver conmigo. Fueron aprendiendo. Pedro quiere asesinar al soldado, le saca la espada y le da con todo. E depois ele disse, não, poneme, segundo a tradição, não, poneme de cabeça para baixo, crucificado, porque não sou digno de morir como meu maestro. Foi aprendendo no caminho. Foi aprendendo. Então, classificar, saber reflexionar sobre o sofrimento, hermanos. Temos que aprender a hacer esta pergunta. ¿Por que o sofrimento? Não é esse crente, super espiritual, que por todo diz, estou sofrendo por causa de Cristo. E Cristo não está no negócio. Cristo não está sofrendo por las malas decisões, está sofrendo por el pecado. Por isso Davi foi classificado como um homem segundo o coração de Deus. Porque em seus muitos pecados, quando ele se volvia a Deus, dizia, pequei contra ti. Pecado, ele chamava pecado por el nome de pecado. E não disfarçava dizendo, Senhor, tu sabes
cuán bueno yo he sido, y aquello allá no se puede clasificar como pecado. Estoy sufriendo por causa de tu nombre. No, estoy sufriendo porque pequé. Mis huesos, Señor, se secan. Mi colchón se moja toda la noche de transpirar por causa del pecado. E aí é classificado como um homem segundo o coração do Senhor. E humanamente falando assim, vos dizer, pero Davi arquitecta um assassinato, adultera, um padre horrível, e a Bíblia diz um homem segundo o coração do Senhor. Se volvia para Deus de coração, chamava pecado por el nome de pecado, confessava, se arrepentia e seguia a vida. Então, importantíssimo, nem todo sofrimento del creyente é por causa de Cristo. E se não é por causa de Cristo, não se alegre neste sofrimento. Busque corrigir este sofrimento. Tá? Se sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bem-aventurados, porque el glorioso Espírito de Deus reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Ele, Cristo, é blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Outra coisa importante que acontece na Bíblia. Na Bíblia está ellos e vosotros ou nosotros, dependendo do lugar que estamos. Há ellos e há nosotros. Há él e há yo. ¿Por quê? Porque o Evangelho traça uma linha de divisão. En el sentido de dizer, ou está en el Evangelho ou não está en el Evangelho. Se está, nos ponemos del lado de que estamos nosotros. E se não está, ellos. A Bíblia trata desta maneira. Não como alguém que diz, este é bom, aquele é malo, porque todos são malos, ou todos somos, por natureza. O Evangelho de Deus é o que faz a diferença. Não decimos nós e eles porque somos buenos e eles malos. Decimos nós porque o Evangelho nos trajo luz e salvação. E a eles, de alguma maneira, não chegou todavia. O Senhor é quem sabe tudo isso. Assim, versículo 15, assim que nenhum de vosotros padeça como homicida, ladrão, malhechor, por entremeter-se no ajeno. É dizer, padeça por a causa correta, mas não padeça por isso. Mas se algum padece como cristiano, aí bueno, não se avergüence. Não se avergüence de manter o testemunho em nada. Aún em uma sociedade que menosprecia isso, que põe por terra, quer ver isto completamente destruído. Não se avergüence disso. Sino que glorifique a Deus por isso, por el padecimento. Contracultural isso, na cultura de vou passar por acá e há um cartel enorme assim, aprenda a ser feliz, porque é assim a sociedade, porque é assim o ser humano, é assim nós que aprenda a ser feliz. Passo 1, passo 2, passo 3 e 4, pá, sou uma pessoa feliz. Pedro disse, não, quando sufra, se é por a causa correta, se alegre. A felicidade é no sofrimento. Só na Bíblia para tratar isso. Só na Bíblia para tratar isso. Não se avergüence, senão glorifique a Deus por isso. Porque é tempo de que o juízo comece por a casa de Deus. Isso aqui é onde Deus vai purificando. E se primeiro começa por nós outros, qual será o fim de aqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, versículo 18: se o justo com dificuldade se salva, em donde aparecerá o impío e o pecador? O justo com dificuldade se salva, não quer dizer que produzimos a própria salvação. Quer dizer que o justo, o que foi justificado por Cristo, passa por padecimentos. É isso que ele está falando. Não é que ele luta tanto, batalha tanto para alcançar a salvação. É que ele, justificado por Cristo, padece. E se este justificado por Cristo padece, imagine os que não são justificados por Cristo. Porque o que é justificado por Cristo tem a consciência de não homicídio, de não assassinato, que é o mesmo sinônimo, de não da maldade. Mas ainda assim padece. Imagine os que não foram justificados por Cristo. De modo que os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem suas almas ao fiel Criador e hagam el bem. É dizer, gocem-se, se alegrem nisso, encomendem, é dizer,
ponga en las manos del Señor, o siga poniendo en las manos del Señor su vida, acá puesta como alma, encomiende sus almas como sinónimo del ser humano total, encomiende sus almas al Señor y hagan el bien. No se paralicen por el sufrimiento, no se paralicen por el dolor, no se paralicen por la persecución, por la prueba, que la prueba tiene el poder de paralizar, de dejar sin actitud, sin acción, sin reacción. E Pedro disse, sondee, se é um sofrimento por causa de Cristo, não paralise, encomendem-se em la totalidade ao Senhor e sigam trabalhando por el bem. Não parem, não parem. O tema aqui é o seguinte, o principal que eu quero fazer hincapié. Sondear o coração para saber por que estamos, porque sofrendo estamos sempre, não, irmãos? Mais e menos, tá? Como crentes aqui, podemos dizer, não sofrimos. Não há persecução no sentido de dizer, mira, te vou a colgar como hicieron aí em Irã, colgaram a uno que se convertiu, a uno não, a docenas, a centenares, não? Pero estou falando de um específico porque ganhou a dimensão internacional, se convertiu do islamismo ao cristianismo e foi convocado por la Suprema Corte Islâmica e lhe foi dado a opção de rechazar a Cristo e não padecer a pena capital que era a morte. Está aí colocado um sofrimento por causa de Cristo. Era muito sencillo de citar, abandono essa fé e sigo no islamismo, aunque seja de fachada, pero por lo menos salvo mi vida. Não, lo colgaram em uma grua, em um caminhão, assim em praça pública, junto a outros, e a esposa foi a uma prisão perpétua. Perpétua, não? Para sempre. Sofrimento por causa de Cristo. Sobre-humano. O está revestido de aquele poder de Hechos 1:8, recibirán poder. Por eso empecé diciendo, no es un poder para gritar y caer en la iglesia, es un poder para soportar eso, para en un momento como ese decir, no voy a ser colgado, pero hay algo adentro que va más allá de lo humano en sí, que le produce gozo, que le produce alegría, não por la muerte em si, sino por este obrar del Espírito Santo, deste poder de Deus que é derramado sobre o creyente para poder neste momento glorificar al Senhor. Por isso Cristo dijo, vão a receber poder quando venga sobre ustedes o Espírito Santo e ustedes me vão a ser testigos em toda parte del mundo. Jerusalém, Judéia, Samaria e hasta los confines de la tierra. É por isso. Porque nenhum ser humano em seu juízo sano disse, não, me vou a ser colgado em uma grua em praça pública porque é lindo e amável isto. Não, só se o Espírito de Deus está actuando acá dentro. A palavra de Deus ha hecho uma obra de transformação acá dentro para que isto pueda passar. Se não, não. Se não, não. Que é o que tenho que fazer mesmo? Caminar de rodilla hasta de Irán a Irak, tá? Me voy. Para salvar mi vida me voy. Después la rodilla me la arreglo, pero por lo menos salvo mi vida. Es así. Ahora, la conciencia del sufrimiento por causa de Cristo nos da la seguridad de que estamos en el camino correcto. Y es por eso que Pedro dice, gozaos. Gozaos. Conclusión. Desarrollemos la percepción o la costumbre, o el hábito de sondear nuestros corazones para ver por qué estamos padeciendo. Porque nem todo padecimento é por causa de Cristo. E nestes padecimentos não há que alegrarse. Há que arrepentir-se, volver-se para Deus, para sair de Ele, glorificando o nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Agradecer ao Senhor por su tempo, por su palavra e por su Espírito. Por su Espírito. Empecé hablando que esta es una obra que va más allá de lo humano y tenemos que terminar diciendo eso. Es una obra que necesita la intervención de Dios. Sondear el corazón y decir, esto fue por pecado, por mala decisión, es muy difícil, porque una de las dificultades humanas es reconocer su error. Entonces, es algo que necesita intervención del Señor. Oramos. Señor, muchas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por los testimonios fieles, de hermanos fieles, en toda la historia de tu iglesia en la tierra, Señor, hasta aquí, que nosotros tenemos. Gente que se ha mantenido fiel y bajo sufrimiento por causa de tu nombre.
y nos ha dejado el testimonio hermoso, Señor. Te alabamos por eso y glorificamos a tu nombre por eso. Gracias por estar aquí, Señor, por vivir en este contexto donde no hay persecución. No es que la deseamos, no es que la queremos, Señor, solo queremos ser fortalecidos en ti para que la letargia espiritual, para que la frialdad espiritual también no tome cuenta de nosotros, no quite de nuestro corazón, Señor, la sensibilidad para una vida entregue a tus propósitos y a tu voluntad. De manera, Deus, que trabaje na vida desta igreja, trabaje na vida de cada um de nós, ó Padre, para sostener em alto o testemunho do Evangelho, Padre, para ter a sensibilidade de arrepentir-nos e volver-nos para Ti quando seja necessário, Senhor, para não encaixar todo sofrimento, ó Padre, en el sofrimento por Tu nome, para saber reconhecer onde nos equivocamos, pedir perdão e volver atrás, para ser sanado por Ti, Senhor. Es eso, Padre. En el nombre de Cristo, bendiga a los niños, los preadolescentes, maestras, Señor, mayores y menores, que estén todos bajo tu bendición. Ayúdanos a crecer y ser aquecidos por tu Santo Espíritu, ó Dios, y que tu palabra, Señor, sea lo más importante en nuestras vidas, en nuestros hogares. En el nombre de Cristo te rogamos una semana muy bendecida, Señor, bajo tu protección y cuidado, en todo lo que vayamos a hacer. Y todo lo que vayamos a hacer, tengamos la conciencia de que sea para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.